favor. E aí, primo, tudo bem? Boa noite. Ô, ele tá aí hoje, hein, Elias? Olha aí, ó. Olha ele aí. É, O Elias estava preocupado, mas cadê o pastor Lorival? Cadê o pastor Lorival? Eu falei, calma, o homem deve estar ocupado. o pastor Lorival é um que, né, estava em É, si toda terça-feira, é, né? o Lorival é um dos pilares aqui do Escatom, porque É verdade. Escatom sem gente para questionar não dá, né? É, Não, é o nível fica mais elevado, né? Realmente, tem verdade, irmãos verdade. aqui. O irmão, o pastor Danilo também é um excelente participante, né? Na verdade, todos os irmãos aí, né? Mas isso enriquece bastante a apresentação, né? E encorpa a apresentação do pastor Evaldo. Então, realmente, a gente sente a falta aí quando os irmãos não estão. Viu, primo, só para dizer, já disse para os nossos queridos e amados pastores aí, eu já comecei a gravar a nossa resenha aqui, tá bom? Já está Ah, gravando aí, ótimo, ótimo. E, tá e bom? hoje começa com o pastor José Soares, né? A questão dele da semana passada, né? É isso? Sim, sim, sim. Isso aí. Isso Boa noite, mesmo. pastor José Soares. Boa noite, meu irmão. Como vai? Tudo bem, Tudo graças a bom? Deus. Irmão Graças a Plínio? Deus, tudo bem. Tudo bem. Ô, Muito irmão Plínio. bom. Irmão Plínio, Sim. por que aparece aqui na Eu vou sua, explicar. no Eu vou seu vídeo explicar. Elias? É Eu vou Elias Plínio, explicar. Elias? Eu vou explicar. É porque eu instalei aqui o Office dele, por acaso, quando ele não puder estar presente, eu que vou abrir a reunião, entendeu? Ah, Então, entendi. eu instalei e deixei instalada a dele aqui no meu computador. Por isso que aparece Elias, Ah, ótimo. por essa Tá, aqui razão tá aí, explicado. né? Tá me confundindo Bom, aqui. é. É, tá Irmã certo. Cristina, boa noite. Cristina, boa Tudo noite. bem? Cristina, boa noite. Tem alguém dando um eco aí É o no dela. É o microfone. dela que está com eco. E se a irmã puder abaixar um pouquinho, porque a tela está meio fora do. Acho que está próximo, né? Então está dando. Eu Ela não deve sei se estar ela com o nos ouve bem. deve estar com o celular, né? Não, está no Oi, Cris. notebook. Tá Não, mais eu tô descansada com hoje? notebook. Tá mais descansada hoje? Não? Já tudo em ordem Não. aí? Não, ainda não? Ó, aqui, ó. Uma bolsa de água quente, serve? É. Pelo Ah, amor de Deus. é, é isso. Ai, só por Deus. Mas tá bom, tá bom. É. Fazer reforma em casa é isso, né? É Realmente isso é aí. Mas tá um bom, problema. graças a Tá Deus. bom? É, ótimo. O senhor Lorival falou que ele está fazendo uma lá também, então. É, não é fácil, não. É. Ainda bem que reforma não sei fazer, não. Não é comigo, não, viu, pastor? Não sei fazer, Você, não. fa- você faz reforma para os outros aí no condomínio, né? É, Não, para você também, né? Você mora, então, verdade, verdade. indiretamente. Mas colocar a mão na massa Tempo não de eu consigo, dar, não. deu tempo de eu dar uma passada lá na irmã Cristina, tomar um café hoje à tarde. Muito bom, com É, bolinho. verdade. Pastor e a Gelba. Um prazer. É, bom. A nossa igreja está bem representada. Aqui somos em três, aqui, né? Somos a maioria aqui no grupo, hein? Verdade, Temos, verdade. na verdade, temos 4 telas, né? Por que que eu tenho Quatro. outra linha aqui? Eu não As duas da entendo. Cris. É, Eu não tá com duas. entendo. Não entendo por que está acontecendo isso, não. Eu não entendo. Você só está no computador, é isso? Só no computador. O celular nem está aqui, está carregando. Eu não sei. Ó, essa aqui tudo bem. Essa aqui vai ver que é, sei lá, é a Cristina Fake. Tá na moda, né? Ela vai ver que é IA. Esse outro aqui, ele não está logado. Eu já li Então, aqui, eu não ele não está entendo. logado.
Quem entende de Acho que tem tecnologia um aí, com áudio sabe? aberto e outro com áudio fechado, né? Pois é. Então, Ele eu não não está entendo. logado, eu já verifiquei aqui. Quem será? Isso, tira essa coisa. Vai ver que é É, IA. agora, pronto, agora sumiu. Então, Saiu. eu estou entrando como eu entro sempre, sempre igual. Sei? Saiu, ele estava como não logado aqui, mas agora já não tá aparecendo mais, não. Ok. Ótimo. Cristina mora onde? Continuamos sendo Mora aqui? maioria, então. É, continuamos, né? Três, né? Eu, Elias, está perguntando de mim? Isso. Eu moro em Quem foi tomar o Osasco. café? Ah, mora em Osasco mesmo? É no centro de Osasco. Minha Ah, vizinha tá. aqui, É. da casa da Cristina aqui no prédio, dá uns Cinco 5 minutinhos. minutos. 5 minutinhos. Que bom. É. E você está super, super adaptado aí, né, primo? Ficou legal, Ah, né? Gostou? bastante. Você já chegou a vir aqui, não veio ou não? Ou não? Chega, veio, sim. Você só não entrou Eu no cheguei, condomínio. eu cheguei aí uma vez no seu escritório aí. É, então. É do lado, né? Do lado. É. É. Além disso, a gente está Aí, precisando marcar uma outra, que vai, acho que, se não me engano, está chegando a data da vencimento aqui do síndico aqui, né? Se não me engano, acho que em junho ou no final desse ano, aqui, não me lembro. É, hum, depois dá uma conversada aí. legal. Marcar para tomar um café que faz tempo que a gente não conversa, né, primo? É, o Márcio também mandou Nossa, uma mensagem para mim hoje. E a gente tinha uma atividade junto aí, a gente se reunia para orar toda semana, né? Uma vez por semana. Aí ele teve uns compromissos aí, não deu. A gente estava tentando retomar, demos uma conversada hoje aí. Ele também está bem, né? Realmente está bem ativo lá na igreja dele lá. E eu tenho convidado ele para retornar aí o Escatom para tumultuar um pouco aqui o ambiente aí. Muito calmo, né, primo? Tá muito calmo. O pastor José Soares é da época do Márcio, conheceu ele, pastor José Soares? Márcio, Ou não? Márcio, qual o sobrenome dele? É Márcio Fernandes, é meu sobrinho. Acho que não, né? O pastor José Soares, acho que é de Acho outra, que o acho que veio pastor José não depois, né? conheceu. Aí chegou Olha, depois, né? aqui no grupo, o irmão está dizendo? Isso, no grupo, no grupo. Isso. Não, eu acho que não conheci, não. Acho que logo que o Márcio saiu, acho que ele entrou. O pastor José entrou. É, porque o Márcio era o famoso contraponto, viu, pastor José? Ele era o contraponto, tá? O pastor Evaldo passou bons momentos com ele. Ó o pastor Dilson aí voltando, ó. Ô, pastor Dilson, Rapaz, Ô, tava meus irmãos, sumindo. boa Acho que você noite. combinou com o pastor Lorival, né, de voltar os dois juntos aí, né, para não. O pastor Aí, Lorival também tá voltando hoje aí as aulas aí. voltando hoje aí. Mas tava com saudade de vocês, viu? É, nós também, da mesma forma. Realmente senti uma falta do irmão também aí. o A Klaus. bênção tá de sim, volta. Olha o Hélio também. muito O Hélio, bom. Imagina. o Hélio é Alô, um no Klaus. cravo, outro na ferradura, né, Hélio? Oi, Olha boa o Hélio noite. voltando também aí, ó. Boa noite, boa Guri. noite. Olha Boa noite aí. a Hélio, todos. Alô, Klaus. Ó, Klaus. tudo bem, ó. Oi, cunhado? estou aqui, Irmão tudo bom, Klaus, irmão? salve. Bem, Salve, irmão Klaus. estamos na paz. Então, graças a Deus, melhorei bastante. Eu estou sentindo só uma lembrança da gripe, mas foi forte a gripe. É. Que bom. Então, E aí, cunhado, firme e forte? Tudo bem, estamos aí tranquilo. Bom, que bom. ô Muito Hélio, bom. aproveitando aí, tô pensando em marcar aquela viagem nossa lá para Avaré lá. Quando? Vai em março. Pegar durante a semana é tranquilo para você? Durante a semana é melhor. Que Tá, final de semana já temos compromisso. tá bom. Depois eu vou mandar uma mensagem para você aí. Ó, o Evaldo chegando. Tá bom. Boa noite. Vamos, Boa noite, Evaldo. pastor Evaldo. Tudo bom?
Olha o pastor Lorival aí já nos deixa alegre. Oi, Ah, que saudade, pastor Lorival. o Dilson, o Dilson e o Lorival combinou para retornar junto aí. Olha aí também o pastor Di. Que bom. Vamos Vocês, de férias prolongadas. as férias É. foram prolongadas. Enquanto não gastou todo o dinheiro, né, pastor Dilson? Estava É, viajando, né? teve que gastando tudo. Ficou nem uma moedinha. Aí falei, agora é hora de voltar. Certo. Viu, o pastor Dilson, ele tá todo de camiseta, hoje ele tá esporte ali, tá saradão, né? Tá bem sarado, pastor. Voltando de férias, né? O cara vem todo. Sinal Mas tá que, frio aqui. É, eu ia dizer, sinal que não está frio lá, né? é. Não, tá frio. Pior que tá frio. Ai, Tá ai. frio, não tá não, né? Tá frio. Irmão Klaus E também tá tá numa frio, boa viu, aí, de bom? camiseta também, não tá frio não, tá frio não. Ô, pastor, Tá não, tá não. A temperatura boa é essa É, aqui, né? Daniel. 17 graus. É lindo. boa noite. Maravilha. Ô, Oi. Bom dia, irmão Daniel. Daniel. Ô, Ô, Daniel, Tudo bem? tava Daniel. preocupado aí. Falou, o Daniel não é de atrasar, o Daniel não. Como é que tá? Tudo Tá bem? chegando aí, tudo bem, Daniel? Bom, Tudo bom, meu Beleza. irmão? Tudo bem, graças a Deus. Pastor Dilson. Primeira Tudo vez que estou vendo bem. o pastor Dilson esse ano. Pastor Lorival, primeira vez que estou vendo ele esse Verdade. ano. Saudade, viu? Muita saudade. Obrigado igualmente, irmão. Amém. muito bom. Bom, eu tinha dito, essa resenha, ela foi gravada, viu, irmãos? Dessa vez eu gravei, tá? Ótimo. Deixei gravando. Muito bom. Vamos aproveitar nosso tempo, né? Já são passa rápido, né? 9h05, hein? E vamos orar aí para a gente começar o nosso estudo de hoje. E o primo lembrou bem, viu, pastor Evaldo? Vamos começar com o pastor José, né? Soares, né? Respondendo, né? O que ele vai perguntar e retomando, e depois aí o pastor que toca, aí que manda, tá bom? É. Eu tinha colocado para o irmão Klaus orar, semana passada ele não pôde, essa semana ele está aqui, então pediu que ele possa nos elevar em oração aí. Por favor, irmão. Então vamos orar. Não Pai Celestial, muito obrigado, meu Pai, por esse grupo de estudo, por tudo que nós aprendemos aqui juntos. Meu Pai, muito obrigado por cada participante, por cada um dos pastores, cada um dos irmãos. Obrigado por essa oportunidade que temos hoje de estarmos juntos, meu Pai, para ouvir mais uma vez o pastor Evaldo, nos trazendo as verdades, meu Pai, da tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, para acolhê-las no nosso coração e a tirar proveito delas, meu Pai, para a tua obra em cada uma de nossas igrejas. Abençoe esse nosso tempo de estudo, ser conosco, abre o nosso entendimento e ser com a boca e o coração do pastor Evaldo, meu Pai. Fala por meio dele para nós. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Amém. amém e amém. E amém. Pastor Ulisses chegou ali também. Está E chegando aí, aqui, estou senhores? vendo. Boa Opa, noite, pastor. Estamos Boa vendo noite. dois Klaus aí, né? Dois Klaus? O Klaus, vem dose dupla. É, porque eu vou trocar pro computador. Eu fiquei desesperado para não perder o horário com vocês. Aí eu direto pelo celular e pelo computador. Agora eu vou desligar o celular e vou ficar só no computador. Então, Pastor Ulisses está dando uma de Daniel aí. e é. Aqui, ó, no volante. Tá no volante. O Daniel fez escola, o Daniel, hein? É. É melhor a gente Tá bom. escutar pelo volante do que ficar sem ouvir. É. É verdade. Uma bênção. Ô, senhores, boa noite, tudo bem? Boa Ô, noite. boa noite. Caminhando. A gente tá saindo de um curso, eu, o pastor Lucas Jorge. Eu tô indo aqui para deixar na casa dele, então talvez vocês não vão me ver aí, tá bom? Mas a gente vai estar ouvindo vocês, tá? Oh, perfeitamente. Excelente. Boa, Abraço, pastor. pastor. Amém. Boa, boa. Muito bom. Pastor Evaldo, fique à vontade. Pronto. Estamos aqui no Escatom para analisarmos a nova aliança. E antes de começarmos com a análise, o pastor José Soares tem a oportunidade para a pergunta que ele. Obrigado, pastor Evaldo. Mas, irmãos, pastor Evaldo,
nós estamos vendo sobre a questão de que a aliança da nova aliança ela não foi inaugurada. O irmão está discorrendo, fez algumas considerações a respeito disso, né? Que a nova aliança ela ainda não foi inaugurada. Então, pastor, a minha pergunta é a seguinte: se é pela nova aliança, isto é, se é pelo sangue de Jesus, e nós fomos feitos filhos de Deus, e conforme Hebreus 10, 19, nós podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, pastor Evaldo, em qual sentido a nova aliança não foi inaugurada e em qual sentido, como que nós, por exemplo, estamos nesse aspecto aí, hoje, da, desfrutando da graça de Deus pelo sangue de Cristo, que é a nova aliança, como ele celebrou a ser. Essa é a nova aliança no meu sangue. Pastor, pastor, pastor Evaldo, antes de responder, irmão Genivaldo, boa noite, seja bem-vindo. Prazer ver Boa o noite, irmão. irmão. Boa Boa noite, noite. irmãos. Boa noite. Boa noite. Então, Pastor Evaldo. pastor Evaldo, eu gostaria que o senhor, o senhor já tem falado sobre isso, mas que o irmão discorresse um pouco mais, por gentileza, nesse sentido, irmão. Eu acredito que na exposição dos slides que vamos fazer, nós vamos poder visualizar bem essa pergunta. Eu não vejo nenhum sentido de a nova aliança estar inaugurada. Para mim, a nova aliança ela não está inaugurada em sentido algum. Ela será inaugurada no início do milênio, mas ela não foi inaugurada no período da, da igreja, né? Que alguns veem essa nova aliança sendo inaugurada no período da igreja. Para mim, a nova aliança ela traz para nós, igreja, na dispensação da graça, aspectos. E nós vamos trabalhar com dois, porque só são dois mesmo. Dois aspectos em que a nova aliança é patente entre nós no campo de aspectos, mas não no que diz respeito a uma inauguração da nova aliança. Porque assim, os aliancistas, eles acreditam que a igreja é o Israel de Deus. E sendo Israel de Deus, a igreja inaugurou. Claro, eles acreditam em três tipos de aliança: a aliança da redenção, que foi feita na eternidade, a aliança das obras, que foi feita com Adão, e a aliança da graça, que vem ali também concomitante com a aliança das obras, que vai para o capítulo 3 versículo 15 de Gênesis, de acordo com eles, mas só que não existe a aliança da graça, a aliança das obras e nem a aliança da redenção na Bíblia. E eles acreditam que a igreja era Israel no Antigo Testamento e Israel é a igreja no Novo Testamento. Portanto, a igreja, ele pega essas alianças, vou citar três, que são as principais: a aliança davídica, a aliança abraâmica e a nova aliança, e eles dizem que essas alianças, elas se cumpriram na igreja e ainda estão se cumprindo na igreja. Ou seja, desde que eles não acreditam no nascimento da igreja no dia de Pentecostes, eles não acreditam no nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Portanto, para eles é uma continuidade e essas alianças elas já estão vigorando na igreja que é o Israel de Deus. Os dispensacionalistas progressivos, eles acreditam que, como nós acreditamos em Gálatas 6,16, que Gálatas 6,16, Paulo fala que ele fala sobre a paz sobre eles, que é a incircuncisão crente,
os incircuncisos que creram, os gentios. Aí ele diz: paz sobre eles, os gentios, e paz sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus ali, na visão de Paulo, é a circuncisão crente. A circuncisão crente é o Israel de Deus. São os judeus que se converteram. Aí nós acreditamos, de acordo com Efésios 2, nós, falo, dispensacionalistas clássicos e revisados, acreditamos que a igreja, essa parte Israel de Deus com os gentios, Deus derrubou a parede de separação entre esses dois povos, Efésios 2, e de ambos os povos fez um pela cruz de Cristo. Sendo assim, os judeus da igreja, eles não são o Israel étnico que a gente é escatológico, povo de Deus. Por isso a gente crê em dois povos de Deus, o Israel étnico e a igreja. Então, dentro desse contexto, as promessas do Antigo Testamento e as alianças abraâmica, davídica e nova aliança, elas estão projetadas para o escatom. Então, elas não seriam inauguradas na era da igreja, elas seriam inauguradas na era do milênio, onde a igreja estará. Para o dispensacionalista progressivo, diferente do aliancista e diferente do dispensacionalismo revisado e clássico, para o dispensacionalismo progressivo, a nova aliança, a aliança abraâmica e a aliança davídica foram inauguradas no já, usando a tensão escatológica já ainda não. Elas foram inauguradas na parte judaica da igreja, que é esse Israel de Deus, de Gálatas 6, versículo 16. Então, o dispensacionalista progressivo crê que as promessas para Israel e as alianças, elas foram inauguradas nessa parte da igreja chamada Israel de Deus. Para nós, não essa parte da igreja Israel de Deus, ela convive com a igreja e não precisa estar cumprindo coisas do judaísmo. Por isso, a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos e a carta aos Hebreus, trabalhando que essa fusão que nos fez o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não tem razão de ser em estar inaugurando nova aliança, aliança abraâmica e aliança davídica. Então, a partir daí, pastor José, nós vamos dar uma olhada em alguns slides que vai aprimorar essa sua pergunta. Então, o irmão Almir vai colocar para nós aí, eu vou comentar para a gente começar a entender até a expressão de Jesus na ceia, como até o apóstolo Paulo dizendo, em 2 Coríntios 6, que ele diz, nós somos ministros de uma nova aliança. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Pode colocar, irmão Almir, o slide que eu mandei para o senhor. E aí a gente vai comentando, vou botar em tela aberta aí para a gente poder comentar. Então, pode passar, irmão. A gente vai trabalhar hoje essa questão da nova aliança. Então, eu falei com os irmãos que temos 3 T's, pensando nessas 3 alianças. A aliança abraâmica trata da terra. A aliança davídica fala a respeito ao trono. E a nova aliança fala a respeito ao trato. Então, nós vamos trabalhar com o trato divino. A maneira como Deus vai tratar, vai proceder com o seu povo. Então, a nova aliança é uma aliança de graça incondicional, ela não é condicional, como a abrâmica também não é, e como a davídica não é, alicerçada nos juramentos divinos. Não só depende de Deus, o seu cumprimento não depende do homem. O destinatário exclusivo da nova aliança é a casa de Israel e a casa de Judá. Vamos dar uma olhada no texto, né? Vocês podem abrir aí
Jeremias 31 e versículos 31 e 32. O irmão Almir vai colocar, né? Então vamos lá, para Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32. Olha o que diz aí o texto sagrado. Ele diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Com quem? Com a igreja? Não. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, a aliança condicional, chamada aliança mosaica. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, a velha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, aqui no texto de Jeremias, fica claro: o aliancista vai pegar a igreja e vai transformar Israel para ela cumprir a nova aliança. O dispensacionalista progressivo vai tentar achar brecha para dizer que a aliança foi inaugurada, a nova aliança, na igreja. Na parte, aí para não ficar feio, eles colocam na parte do Israel étnico, ou da parte do Israel de Deus, da parte judaica, da parte da circuncisão salva. Só que quando Deus derrubou a parede de separação e de ambos os povos fez um, ele não fez um povo chamado Igreja Israel de Deus e nem fez um povo chamado Igreja separado do Israel de Deus. Ele fez de ambos os povos um, então esse Israel de Deus, essa parte judaica, ela se funde no corpo de Cristo. Então não há uma nova aliança com o corpo de Cristo, com a igreja. Há uma nova aliança com a nação judaica, com a casa de Israel e com, ele coloca as duas partes, né? Com a casa de Israel e a casa de Judá, porque o reino estava dividido. Aí ele pega para encorpar aí as 12 tribos, as 10 tribos no reino do norte e as 2 tribos no reino do sul. Vamos voltar, irmão Almir, agora para o slide, para a gente seguir um pouco mais adiante nessa questão. Pode passar, irmão. As promessas inegociáveis, aí essa parte 1, essas promessas inegociáveis. Então, qual a base? A base é: a aliança foi destinada a Israel e Judá, com cumprimento incondicional futuro. Com cumprimento incondicional futuro. E aí eu já digo uma coisa para o pastor Zé Soares já pegar direitinho. Se a gente pensar nova aliança, quantas promessas existem para a nova aliança? A nova aliança, ela abarca quantas promessas? 14. 14. E dessas 14 promessas, a gente só tem 2 promessas. Não tem como nova aliança ser inaugurada assim. A gente tem 2 promessas que não diz respeito a uma inauguração, mas aspectos dessa nova aliança na igreja. Quais seriam os aspectos? 2. E quais seriam? No dia de Pentecostes, Pedro deixou claro. Vou aqui colocar para os irmãos os dois aspectos dessas promessas seria a remissão de pecados e a concessão do Espírito Santo. A remissão de pecados e a concessão do Espírito Santo. Lembra no sermão que rendeu quase 3.000 almas, no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude? Naquele dia, Pedro disse, quando eles perguntaram o que faremos, varões e irmãos, Pedro disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para remissão dos pecados, elemento 1, e recebereis o dom do Espírito Santo, elemento 2. Mas até o receber o dom do Espírito Santo, na nova aliança, é diferente do modo como ocorre na igreja. A gente tem o Vale dos Ossos Secos, a gente lá em Ezequiel 37, ali também aparece a nova aliança, aí você tem Deus colocando carne nos ossos, para depois ele colocar o seu espírito em Israel.
O modo como Deus colocará o Espírito dele em Israel é diferente do modo como ele colocou o Espírito dele no corpo dele, chamado igreja. No corpo dele, chamado igreja, ele colocou o Espírito em forma de batismo. O batismo formou o corpo, como está em 1 Coríntios 12, 12 e 13, que ele diz: em um só Espírito fomos batizados, formando o corpo, usa o gerúndio. Fomos batizados em um Espírito, formando o corpo. Então, o modo como Deus coloca o Espírito Santo em nós é diferente do modo como Deus vai colocar o Espírito Santo na nova aliança para Israel. Então, quando Pedro fala para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, tem a ver com o batismo que forma o corpo. Só que no milênio, ou até na tribulação, quando Deus colocar o Espírito dele em Israel, ele não vai colocar em forma de batismo, porque ele não vai formar um novo corpo de Cristo. Daí o grande diferencial está no nosso capítulo 9 do nosso manual, o grande diferencial da ação do Espírito Santo na nossa era. Batismo no Espírito Santo. Então, veja que são dois elementos, que é a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, mas até o dom do Espírito Santo é diferente do que vai ocorrer na nova aliança. Então, isso já dá para nós para entender. Rapaz, são 14 elementos. A gente tira só dois e não tem mais de que dois. E, além disso, no segundo, ainda é diferente, porque em nós é batismo no Espírito Santo. Lá é a concessão do Espírito Santo de forma diferenciada, porque eles podem ter o Espírito Santo até como penhor, eles podem ter até o Espírito Santo como selo, eles podem até ter o Espírito Santo como plenitude, mas eles não terão o Espírito Santo como unção e batismo. 2, aqui, restauração espiritual. Arrependimento, purificação, fidelidade e habitação do Espírito Santo. Então, o arrependimento vai virar para eles, purificação, fidelidade, habitação do Espírito Santo, conforme Ezequiel 36, 27. Vamos dar uma olhadinha aí, Ezequiel 36, verso 27. Veja que no 37 ele aborda a nova aliança também, mas em 36 de Ezequiel, versículo 27, nós temos o seguinte: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então ele está dizendo que ele vai pôr dentro deles o Espírito Santo. Mas esse pôr, volto a frisar, dentro dele o Espírito Santo não é batismo do Espírito Santo. A era da igreja é toda especial. Mais uma vez eu friso, é uma mão, oriundo de uma obra, que é uma mão. A obra é morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. O Filho, para de lá da direita de Deus, exaltado pelo Pai, ele derramar o Espírito Santo, que é batismo, selo, penhor, unção e plenitude. Isso é ímpar, isso é sui generis na igreja. Isso é singular para a igreja. Não tem uma relação direta com a nova aliança. Volta lá, irmão Almir, discorrer mais um pouco. E aí tem a restauração nacional. Retorno garantido à terra prometida a Abraão, garantindo paz e soberania permanente. Veja, esses elementos aqui que vão para a nova aliança, ela é destinada a Israel e Judá, com cumprimento incondicional futuro. Há uma restauração espiritual de Israel, com o arrependimento, a purificação, a fidelidade de Israel no guardar os mandamentos, a habitação do Espírito Santo, que não é mediante batismo no Espírito, o retorno garantido à terra prometida a Abraão, aí vincula-se isto à aliança abraâmica, e a soberania permanente do rei, que vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores, com a igreja rainha e o governo sobre Israel na antiga Jerusalém. Pode ir, irmão Almi.
As promessas ainda aí, nós estamos andando. Aí você tem a terra, em relação à terra, prosperidade. A Isaías 35, o deserto vai florescer. Você vai ter prosperidade, até o deserto de Israel vai todo florescer. Abundância, louvor e alegria divinamente produzidos. Então, isso aí é algo muito maravilhoso. Isso é produto da nova aliança. A coroa, claro que a terra aí tem uma relação forte com a aliança abraâmica. Elas estão bem vinculadas. A coroa tem um vínculo forte com o trono de Davi, com a aliança davídica. Reinado físico do reino davídico, o Messias, conforme Jeremias 31:7. A sede do governo estará centrada é, lá em Jerusalém. A adoração será estabelecida lá, o quarto templo vai ser reconstruído, isso faz parte da nova aliança, a construção desse quarto templo e a adoração lá, e você vai ter Ezequiel 40 a 48, onde eles vão fazer sacrifícios memoriais, eles vão guardar o sábado, a gente vai ter todo um processo de cerimoniais. O clima, o reino será marcado pela efetivação absoluta da justiça. Então, nós vimos, volta aí, irmão Almir, o slide anterior. Pronto, a gente tem a base destinada a Israel e Judá, a restauração espiritual, arrependimento, purificação, fidelidade, habitação do Espírito Santo, restauração nacional, retorno garantido à terra prometida a Abraão, garantindo paz, soberania permanente, pode passar. Aí a gente vem mais 4 elementos: a terra, a coroa, a sede, o clima, pode passar. Aí a gente vai para a questão da interpretação, para a gente até responder mais ao pastor Zé Soares. Então, a lente clássica, né? Então, assim, para compreender o destino da nova aliança, o White Pentecost, ele traça o percurso histórico de como os dispensacionalistas clássicos enxergaram no Novo Testamento, a nova aliança. Então, a gente vai ver assim como é que eles interpretaram, para a gente poder dar a nossa visão também. Pode passar. Então, você tem os 3 mentores da visão clássica. John Nelson Darby, que é o pai do dispensacionalismo enquanto sistema. Para ele, havia uma única aliança, a nova, uma única aliança, a nova aliança, uma única nova aliança. Qual era a aplicação? Exclusivamente futura para as casas de Israel e Judá. A igreja não tem relação nenhuma com ela, nenhuma relação. Aí é a visão de Darby. Nós não temos essa visão. A igreja tem relação com a nova aliança? Tem. Então, a igreja tem relação com a nova aliança. A igreja hoje desfruta de aspectos da nova aliança, mas não de uma escatologia inicial com a inauguração da nova aliança. Nós não cremos numa escatologia inicial e depois numa escatologia consumada. Nós cremos que a escatologia ela é futura. Então, ela não é inicial no já e consumada no ainda não. Então, a visão de Darby ela é muito radical, porque traz só a aliança com Israel e Judá, mas não a igreja não teria nenhuma participação ou relação com ela. O Cyril Scofield ele tem já uma outra visão, uma única aliança com dupla aplicação. Aí já é algo mais interessante. Uma única aliança, a nova aliança, com dupla aplicação. Uma aplicação futura para Israel e uma atual para a igreja, cumprimento parcial. Mas não é que a visão de Scofield não é uma inauguração da nova aliança, mas aspectos da nova aliança vigentes na igreja hoje. 2, remissão dos pecados e concessão do Espírito Santo. Pode procurar qualquer outro, você não acha. Somente esses 2. E são 14, mas somente esses 2. Remissão de pecados e concessão do Espírito Santo. E até a concessão do Espírito Santo, volto a frisar, é diferente. Leo Sperry Chafer,
é o criador do Seminário Dallas, que é o berço do dispensacionalismo. Ele cria em duas novas alianças distintas. Uma celestial para a igreja, aí ele diz que isso é tratado nos evangelhos e em Hebreus, na ceia, né? E também em Hebreus, e uma terrena para Israel. Então, o Schaeffer, ele traz duas novas alianças. É complicado. A gente não tem duas novas alianças. Uma nova aliança para a igreja, o povo do céu, e uma nova aliança para Israel, o povo da terra. Então, entre esses três mentores, parece-nos que a visão de Scofield é a mais aceitável. Uma única aliança com dupla aplicação. Dupla aplicação diz respeito a aspectos. Aqui não está bem claro com Scofield, mas diria respeito a aspectos da nova aliança, que é o que o revisado faz e trabalha. Pode seguir, irmão Almir. A nova aliança já foi inaugurada na igreja? Pergunta. Para afirmar isso, a maioria das promessas já deveriam ter se cumprido. A realidade bíblica é mais precisa. Se a nova aliança foi inaugurada na igreja, a maioria das promessas da nova aliança teria que ser cumprida. Só que nós temos aí, num placar, nós temos 12-2. 12-2. 12 elementos da nova aliança, 12 fatores da nova aliança não estão em cumprimento. Somente 2. Se você tem 12-2, não tem como. Porque se tivesse sido inaugurada, a maioria das promessas já deveriam ter se cumprido, pelo menos parcialmente. E não temos essa questão. Aí nós temos a balancinha, né? Para dar o que figura na igreja hoje. O que figura na igreja hoje? Arrependimento e conversão. Perdão dos pecados, habitação do Espírito Santo. Aí está tudo junto. A gente, quando olha para esse quadro, arrependimento e conversão, com perdão dos pecados, isso se torna um aspecto só, a remissão dos pecados, que vai se dar mediante arrependimento e fé. E aí, arrependimento e fé resulta em conversão, que resulta em perdão dos pecados. E habitação do Espírito Santo, que, mais uma vez, friso, é diferente, batismo no Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo àqueles do milênio. O diferencial da igreja é o quê? O batismo no Espírito Santo, como já falamos, conforme 1 Coríntios 12:12-13, que forma exclusivamente o corpo de Cristo. E fazemos questão de frisar exclusivamente, porque o dispensacionalismo progressivo, por acreditar que a nova aliança já está inaugurada, ele diz que o batismo no Espírito Santo, mesmo a igreja sendo arrebatada antes da tribulação, o batismo no Espírito Santo continuará em vigor na tribulação e o batismo no Espírito Santo continuará em vigor no milênio. Só que a gente não vê base bíblica para isto. E seria complicado, porque você teria que criar dois corpos de Cristo, porque a função primordial do batismo no Espírito Santo é formar o corpo de Cristo. E se você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, não tem corpo de Cristo na terra, na tribulação. Então, não teria batismo no Espírito Santo. Então, teríamos que ter a concessão do Espírito Santo de forma diferente do que é concedido hoje. Pode seguir, irmão Almir. Paradoxo progressivo. Aí você tem essa visão no livro Dispensacionalismo Progressivo, do Darrell Bock e do Craig Blazing. O dispensacionalismo progressivo confunde as dispensações ao afirmar que o batismo no Espírito continuará na tribulação e no milênio como bênção da nova aliança. Não tem como a gente defender isso biblicamente. O batismo no Espírito foi uma concessão dada para formar a igreja, o corpo de Cristo. Os santos da tribulação terão a presença do Espírito, mas não são tratados como corpo redimido. A noiva já desce glorificada, e a noiva que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, ele não é o cabeça de um corpo novo, formado a partir da conversão de judeus e gentios dentro da tribulação. Pode seguir, irmão Almir. A confusão escatológica do DP, do dispensacionalismo progressivo. Como o dispensacionalismo progressivo tenta explicar sua teoria na tribulação.
opções do dispensacionalismo progressivo. Então, assim, ele vai ter confusão. Por que que eles fazem? Eles flexibilizam o arrebatamento. Diferente de nós, é distintivo batista regular, o distintivo 22º, que nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Isso é inegociável para nós. Isso é sine qua non para o batista regular, o pré-tribulacionismo. Agora, o dispensacionalismo progressivo, ele flexibiliza. Ele diz assim, pastor, fique à vontade. Você pode escolher o tempo do arrebatamento da igreja. Se você quiser ser pré-tribulacionista, pode ser. Se você quiser ser mid-tribulacionista, pode ser. Se você quiser ser pré-ira, pode ser. Se você quiser ser pós-tribulacionista, pode ser. Os três grandes mentores do dispensacionalismo progressivo, eles divergem. Por exemplo, Del Bock e Craig Blaze são pré-tribulacionistas, mas Robert Salce é pós-tribulacionista. Então, arrebatamento pré-tribulacionista, Blaze e Bock obriga a admitir a existência de dois corpos de Cristo simultâneos. Esses são os mais incoerentes, porque se ele coloca o arrebatamento como pré-tribulacionista e ele joga para dentro da tribulação o batismo no Espírito Santo, ele faz confusão. Porque o batismo no Espírito Santo teria que formar um corpo. Aí é uma aberração, porque na tribulação nós não temos corpo de Cristo. O pós-tribulacionista, Roberto Salce, obriga a jogar a igreja inteira para dentro da tribulação nos 7 anos de tribulação. Mas esse é mais coerente, porque se ele joga a igreja dentro da tribulação, ele pode dizer, não, o batismo no Espírito Santo continua na tribulação porque a igreja está lá. E aí vai formar o corpo no sentido de inserir os judeus num único povo, porque eles não creem em dois povos de Deus. Aí eles fazem essa linha de pensamento. Pré-ira. O pré-ira ameniza a literalidade do período, a única via coerente para salvar a teoria falha. Então ele ameniza, porque ele joga, ele bota a ira do homem nos primeiros 3 anos e meio, a ira do dragão no primeiro terço dos 3 anos e meio finais, ou na primeira metade dos 3 anos e meio finais, e aí dá no mês 63, porque são 84 meses, aí vai 63, 42 na primeira parte, ira do homem, mais 21, segunda parte, ira do dragão, dá 63. Aí a igreja é arrebatada para que a ira de Deus seja derramada somente nos 21 meses seguintes, antes do Armagedon. É a pré-ira. Então, eles fazem essa confusão e jogam os pastores nessa sinuca de bico, porque deixa a coisa à la vontade. Cada pastor escolhe o que quer crer. Mas a lógica é acreditar no pré-tribulacionismo sem a inauguração de uma nova aliança aqui, na Era da Graça. Pode seguir, meu querido irmão amigo. Charles Hayre diz o seguinte, é a defesa tradicional. Infelizmente, o ensino dispensacionalista de que o batismo no Espírito forma o corpo de Cristo tem sido alterado por eles, os dispensacionalistas progressivos. Os dispensacionalistas progressivos não acreditam que esse batismo seja um ministério aplicado exclusivamente ao povo da presente era da igreja. E biblicamente, o corpo de Cristo começou a nascer no dia de Pentecostes, com 120 pessoas, mais quase 3.000. E vai seguindo até a plenitude do gentio se completar e o número dos crentes da igreja fechar. E aí o corpo de Cristo é transportado para o terceiro céu, para os ares, e em seguida para a casa do Pai, para o julgamento do Bema, para que a igreja se case com Cristo. Ela é o único corpo de Cristo. Quando você joga o batismo no Espírito Santo na tribulação e no milênio, você está criando um corpo genérico, um segundo corpo de Cristo que não existe. Pode seguir, irmão Almir. Sim, eu falei que a gente tem aqui, no caso das bênçãos, nós temos aqui 8 bênçãos não cumpridas. A prova de que a nova aliança não está operando na igreja segundo Hayre. Primeiro, então aqui você tem 8, lá 2.
Há outros estudiosos que põem 14. Aí você tem mais 12. Mas vamos ver essas 8 que Rairi apresenta. Primeiro, a lei implantada nos corações dos israelitas. Isso é futuro. Nova aliança. Nova aliança. Lei implantada nos corações dos israelitas. 2, a ausência da necessidade de ensinar o povo. Não haverá necessidade de que um irmão ensine ao outro o caminho do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então, a terra vai se encher do conhecimento. Então, a ausência de necessidade de ensinar o povo, porque o povo estará aprendendo com os glorificados aqui, Cristo no trono de Davi, a igreja por aqui, os crentes veterotestamentários por aqui, tudo isso já vai passando para as consciências o conhecimento do Senhor. 3, perdão nacional de Israel. Todo Israel será salvo. Perdão nacional de Israel. Outro elemento que não temos hoje. 4, restauração e garantia de eterna existência. Então, a restauração e garantia de eterna existência, por quê? Porque você vai ter os glorificados e vocês vão ter os convertidos, os benditos do meu Pai, com os pequeninos irmãos entrando no reino, e eles não vão se perder mais. Eles vão até o final do milênio e depois do milênio eles vão para o estado eterno. Então, há uma transformação parcial nos seus corpos, que ainda serão corpos atômicos, mas com uma potência tamanha que eles vão poder gerar filhos até com 900 anos, com 700 anos, com 800 anos, como no período antediluviano. E aí, depois que terminar o milênio, sai o corpo inatômico e a transformação será agora cabal para eles terem um corpo transformados à semelhança dos nossos, se formos contemplados com a transformação vida a vida. O mortal sendo revestido da imortalidade. A transformação que ocorrerá com os crentes vivos ocorrerá com os crentes do milênio no final do milênio, do mesmo jeito que vai acontecer no nosso arrebatamento. 5, a vinda do Espírito sobre toda a nação, o vale dos ossos secos, a vinda do Espírito Santo para todas as nações, toda a nação, então toda a carne, como é dito lá em Joel. Então o Espírito descerá sobre toda a carne. Então, toda a carne lá de Israel recebendo o Espírito Santo. Bênçãos materiais sobre a terra de Israel. Aí vem mais bênçãos, aí por isso que se desdobra para 14, porque você tem bênçãos, outras bênçãos materiais sobre a terra de Israel. Paz absoluta e reconstrução do santuário de Deus. Tudo isso está prometido dentro do arcabouço, do acervo da nova aliança. E se isso aqui não está em vigor hoje, se não há nem lampejo disso aqui hoje, como que a gente vai afirmar que a nova aliança foi inaugurada? Não tem como. Acaso alguma delas se assemelha ao que Deus está fazendo hoje? Não. Vamos seguindo, irmão Almi. 3 pilares do destino da aliança. Para compreender irrefutavelmente o destino da nova aliança, não podemos ignorar 3 aspectos essenciais exigidos pelas Escrituras. Para a nova aliança estar em vigor, nós temos que ter a nação, o endereçamento, a nação restaurada, não é? A gente tem a nação desde 14 de maio de 1948, mas é uma nação ímpia, incrédula. Agora, quando se fala em a nação, você tem a nação crente, a nação convertida, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E aí ele completa, Romanos 11, 26 e 27. Aí no 27 ele diz, e esta será a minha aliança com eles, a nova aliança, quando eu tirar os seus pecados, que é o cumprimento daquelas 6 promessas de Daniel 9, 24, quando fala das 70 semanas de Daniel. Então, a nação, o endereçamento, essa nação convertida. A natureza, a substituição histórica. A natureza, você tem a natureza sendo regenerada. Jesus chama esse tempo de tempo da regeneração, Mateus 19, 28. É o tempo em que o urso vai estar com o leão, a criança vai colocar a mão na toca do basilisco,
E o menino desmamado vai andar com o urso, com o leão. Então, isso é Isaías 11, isso é Isaías 65. Então, isso é Salmo 110. Então, a natureza recebendo pelos 7 selos, pelas 7 trombetas, pelas 7 taças, nós temos os sinais que não vão só atingir o período tribulacional, mas vai preparar a terra para o milênio, para a mudança da natureza no campo histórico. O tempo, a sequência profética, esse tempo que é os 1000 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo para a tribulação, e você tem os 1000 anos, toda a sequência temporal que vai sendo permeada pelas 70 semanas de Daniel, os 490 anos, mais o parêntese profético, a lacuna profética que é a igreja, intervalo e mais esses cumprimentos que abarcam os 7 anos de tribulação e mais 1000 anos de reinado do Senhor Jesus. Pode passar, irmão. Pilar 1, a nação. A nova aliança tem um endereço claro e inalterável. É Israel, não é a igreja, é Israel. E a igreja ela não tem um endereço físico, né? A igreja de Deus ela não tem templo, ela não tem CNPJ, ela não tem, o que tem CNPJ é apenas a organização, mas o organismo não tem. A igreja é universal e invisível, enquanto que a nova aliança abarca um povo visível, um povo que tem um lugar, que tem uma terra, que tem quilômetros quadrados para essa terra, que tem uma densidade demográfica, que tem toda a sua conjuntura. E isso a nova aliança ela toca. Está evidente desde as palavras de sua instituição, Jeremias 31, 31 a 34, e reforçado por todo o escopo profético, Isaías 59, Jeremias 32, Ezequiel 34, Ezequiel 37. Deus estabeleceu os termos especificamente com o seu povo terreno. Claro que a igreja estará na terra, mas aí estamos falando de elementos que trabalham dentro de um contexto geoespacial, né? Pode seguir. Ó. Segundo pilar, natureza, substituição. O próprio nome atesta sua natureza lógica delineada por Haire. Aliança mosaica antiga, feita exclusivamente com a nação de Israel. Aliança nova substitui a antiga, é feita com o mesmo povo. Isso também abarca agora a natureza no campo da natureza da aliança, a sua essência. Irmãos, se a velha aliança foi feita com a nação de Israel, por que a nova aliança vai ser feita com outro povo que não Israel? E a velha sai para a entrada da nova. Então, esse binômio aí é importante. Não foi transferida para outro povo, para outro grupo, para outra nação. 3. O tempo, a sequência exigida por Jeremias 32, 37 e 41. Passo 1, congregação física de todo Israel. Passo 2, reintegração à terra prometida. Passo 3, renascimento espiritual e inauguração das bênçãos. Tudo isso girando em torno de Israel. Conclusão, a história do mundo ainda não registra essa sequência. Cumprimento total exige o retorno de Cristo para o milênio. Pode passar, irmão, Almir. A confirmação no Novo Testamento. A revelação de Paulo sela o tempo exato do cumprimento, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os teus pecados. Então, aqui mesmo está dizendo que é quando a plenitude dos gentios entrar, está dizendo quando a igreja for arrebatada, Deus então vai estabelecer a aliança com a nação de Israel. Então, ela é futura. A gente usufrui de aspectos e durante o milênio nós vamos estar lá junto com eles, governando-os. A igreja governa. 12 apóstolos ficarão encarregados de cada tribo. Mateus 19, 27 e 28. E a igreja com as outras nações. 1 Coríntios 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Então a igreja vai governar
a nação de Israel e o mundo. Então ela faz parte. Ela não é o povo que vai estar no céu, como diz o clássico, e aí eu fico com a visão revisada, porque não existe esse dualismo central de dizer que a igreja ficaria no milênio no céu, na Nova Jerusalém, e Israel ficaria na terra, como povo da terra, na Velha Jerusalém. Não. Estaremos aqui com a antiga Jerusalém e estaremos aqui governando o mundo e Israel, 12 apóstolos com Israel e o restante da igreja com o mundo. A salvação nacional dos judeus no milênio é o gatilho da nova aliança. É isso aqui. A salvação nacional, de acordo com esse texto, a salvação nacional dos judeus no milênio é o gatilho da nova aliança. Esse gatilho é o gatilho que inaugura. Aí a gente aciona o gatilho para a nova aliança ocorrer. Se esse gatilho não foi acionado, então não tem nova aliança agora. Não tem inauguração de nova aliança por agora. Pode passar, irmão Almir. O cálice e a cruz. Aí é o irmão José Soares. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A declaração de Jesus não significa que ele inaugurou a nova aliança para a igreja, que nem existia na ceia. A igreja não existia na ceia. Quando Jesus falou isso, ele está falando, e os discípulos, eu acredito, apesar de Jesus ter dito que ele iria edificar a sua igreja, os discípulos ainda não sabem que a igreja vai ser edificada. Tanto que em Atos 2 eles estão acreditando que virá o reino para Israel, restaurarás, capítulo 1, versículo 6, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel. Eles estão com a mentalidade judaica, eles são judeus. Então, quando Jesus falou da nova aliança, eles estavam pensando da nova aliança a ser inaugurada no milênio. E Jesus dizer, este é o sangue da nova aliança que a gente utiliza na ceia, e a ceia, o que é que ensina? O que é que nós ensinamos para os catecúmenos? A gente ensina para os catecúmenos que o batismo, ele fala sobre a morte, sepultamento e ressurreição do crente para uma vida nova, mediante sua profissão de fé. E a ceia ensina o quê? A morte de Cristo, com o seu sangue derramado e o seu corpo quebrado, pão e vinho, mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza a ceia para falar da escatologia, porque Jesus disse que vai celebrar a ceia novamente na inauguração da nova aliança, no milênio. Quando ele abrir no milênio o pão e o vinho, e ele celebrar, ele diz, vocês não comerão, eu não comerei com vocês esse fruto até que eu venha. Quando ele pegar esse pão e esse vinho e ele dizer, este é o sangue da nova aliança, isso vai ficar patente aos nossos olhos quando a gente visualizar a inauguração da nova aliança no milênio. Então, quando ele diz, este é o sangue da nova aliança, ele não está dizendo, eu estou inaugurando a nova aliança a partir do derramamento do Espírito ou do meu assentar à direita de Deus. Isso vai ficar patente, porque a ceia do Senhor é escatológica também. Ela retrata o Calvário, mas ela retrata o trono. Não o trono à direita de Deus, mas o trono da glória, não o trono da graça, mas o trono da glória. Então, quando Jesus diz, este é o sangue da nova aliança, é claro que ele é o tipo, ele é o antítipo do tipo dos cordeiros, dos 250 mil cordeiros derramados naquela Páscoa, que libertou 3 milhões de judeus. Ele pegou, foi a Páscoa, e da Páscoa, que 250 cordeiros de um ano, sem mancha, que representava, com o sangue dele derramado, colocado na verga da porta, esse sangue era um tipo do sangue da nova aliança, não de uma aliança mosaica, mas de uma nova aliança há de vir, de uma nova aliança por vir, de uma nova aliança que chegaria. Então, quando Jesus diz esse é o sangue da nova aliança, isso necessariamente não quer dizer que ele inaugurou a nova aliança na era da igreja. A declaração de Jesus não significa que ele inaugurou a nova aliança para a igreja, que nem existia na ceia. O fundamento, o sangue de Cristo derramado na cruz é a base legal e a garantia de todas as bênçãos. A inauguração, o conceito em si será desfrutado por Israel, Judá e a igreja glorificada e os gentios redimidos apenas no milênio.
Então, mais uma vez, eu friso, irmãos, quando ele, Jesus, não o pastor Soares, pastor Evaldo, pastor Almir, não o pastor Dilson, não o pastor Danilo, não o pastor Lorival, mas quando Jesus, o supremo pastor, quebrar o pão e tomar o vinho com a gente lá naquela grande mesa do milênio, e ele disser, este é o sangue da nova aliança, aquilo ali é que vai ser, ali que a gente vai ver a coisa concretizada de uma inauguração de uma nova aliança. Pode passar, irmão Mi. Estou correndo aqui para ver se 10 horas eu acabo. Os gentios e o reino. Se a aliança é com Israel, onde ficam os gentios salvos da tribulação e o milênio? Eles não fazem parte da igreja, mas são os benditos de meu Pai. Eles participam das bênçãos como herdeiros das nações prometidas ao rei. Pede-me, eu te darei as nações, os gentios por herança. Pode seguir, irmão Mi. Conclusão dispensacionalista. A nova aliança consiste em sua celebração futura com o povo de Israel, iniciada e garantida por Deus. Ela assegura o renascimento nacional, a posse perpétua da terra e uma relação eterna e inquebrável com o seu rei. O destino é literal, a promessa é fiel, o reino é futuro. Aí, irmãos, eu queria que vocês depois pegassem o meu livro, o manual, e dessem uma olhada na parte da nova aliança lá. Lá a gente traz os textos e analisa os textos, por exemplo, de que é dito por Paulo, somos ministros da nova aliança. Sim, a nova aliança feita por Cristo, ela nos proporciona o cabedal, o status de sermos ministros da nova aliança. Mas isso não quer dizer que a aliança está inaugurada. Nós somos ministros da nova aliança porque estamos inseridos disso como igreja e vamos governar o mundo futuramente nesse processo como os apóstolos. Quando o apóstolo Paulo fala, e nós poderemos dizer como pastores também que nós somos ministros, a gente tem muito a falar. Então, ainda há coisas a dizer, mas os slides a gente depois vai trazer outro avaliando, aprofundando mais algumas coisas. Mas eu encerro aqui. Passa aí, irmão, para ver se tem mais algum. Não, eu acho que é isso mesmo. Irmão pastor, irmão Elias, é com o senhor. O senhor está sem som. Irmão Elias pode tirar o som e aí está com o senhor. Perdão, perdão. Pastor José, para a sua pergunta ou colocação, depois pastor Lorival, a mesma coisa, e o primo na sequência, tá bom? Pastor José. O- Obrigado, pastor Evaldo. E eu tenho algumas perguntas, pastor Evaldo, e se não for oportunas, o irmão pode deixando para depois, tá bem? Mas na medida que o irmão foi falando, foi me surgindo aqui alguns pensamentos. Ah, um deles é, nós estaremos na Terra. Irmão, realmente, eu não sei, irmão Lorival, mas quando nós recebemos o dispensacionalismo, foi o dispensacionalismo clássico, nós aprendemos esses dois povos, né? O povo, a igreja, o povo dos céus, e Israel, o povo da terra. Agora, me surgiu uma pergunta, pastor. Quem estará na Nova Jerusalém? A visão do irmão, Nova Jerusalém será uma cidade satélite, e se for, quem estará na Nova Jerusalém? Essa é uma pergunta. Outra também, se é que eu posso fazer várias ao mesmo tempo, Vamos por parte, não? tá bem. Vamos devagar. É isso aí. Uma coisa que o dispensacionalismo revisado corrigiu, sem mexer na hermenêutica. Esse dualismo central foi tirado. Então, depois de análise em textos bíblicos, já percebemos que não tem como a igreja no milênio estar no céu, porque Jesus prometeu que ela estaria na terra governando com ele. E ele falou dos 12 apóstolos sobre as 12 tribos, é a igreja, os apóstolos é a igreja. E também Paulo falou dos santos governando o mundo. E lá em Apocalipse 20, versículo 4, diz: Vi tronos e sobre eles foi dado o poder de julgar, quer dizer, o poder de governar. Eles vão governar os tronos, e nesses tronos aí está a igreja. Então, a igreja não é o povo do céu em detrimento a Israel, seu povo da terra, no milênio.
Não existe o povo do céu e o povo da terra, esse dualismo central. A igreja vem para a terra e estará aqui. Jerusalém, a gente já fez até uma live sobre isso. A Nova Jerusalém, ela vai ser inaugurada no estado eterno. Ela não será inaugurada no milênio, ela está vazia. Agora as pessoas estão no Monai Moné, nas pousadas, estão nos seus alojamentos em espírito. A Nova Jerusalém só vai ser inaugurada fisicamente, ou seja, por pessoas físicas. No milênio, ela não vem para cá, porque nós não temos nenhum texto bíblico dizendo que a Nova Jerusalém vai ficar suspensa no milênio. Nós não temos nenhum texto bíblico que diga isso. E é dito já no capítulo 21 e 22, que é estado eterno, não tem milênio. O milênio acaba em capítulo 20, de 1 a 6. Então, no estado eterno, capítulo 21 e 22, diz que essa Nova Jerusalém desce do céu. Claro, agora sim ela vai ficar suspensa, porque ela vai iluminar a nova terra. Ela será, ela será a lâmpada para a nova, o sol para a nova terra. Ela vai iluminar com o cordeiro sendo a sua lâmpada. Então, a Nova Jerusalém, ela vai ser inaugurada no estado eterno. Ela não será inaugurada no milênio. No milênio estaremos todos aqui com a com os crentes no milênio, os crentes do milênio, os judeus e gentios estarão por aqui gerando filhos e tal, e a gente vai estar convivendo com eles. Em algum momento, se a gente quiser, a gente pode dar um pulinho lá no céu, porque os nossos corpos, eles vão romper a lei da gravidade. Depois, pastor José Soares, irmão Almir, vamos dar um pulinho lá dentro no céu, a gente vai lá e volta. Não queria Mas voltar, não. mas vamos poder voltar. A gente vai querer voltar porque Cristo vai estar aqui governando, né? Não é do jeito que está aqui agora. Então, eu não vejo a Nova Jerusalém sendo ocupada no milênio, a Nova Jerusalém. Obrigado, pastor. Pastor Evaldo, todo Israel será salvo, Romanos 11, 25 a 27. Em que sentido? Todo Israel. Como todo Israel? O povo judeu, como será isso? E outra que está junto com isso, assim, no milênio, o Espírito habitará todos os judeus. Então, essas duas coisas estão juntas aí, eu acho. Como é que será isso, pastor? Isso é o vale dos ossos secos, recebendo o Espírito. Que a nova aliança, Deus vai colocar o seu Espírito dentro de Israel. É todo Israel, mas entenda, é o todo Israel, aquele um terço de Zacarias 14. É um terço. Um terço é o todo, porque ele tem um julgamento de Israel. E dentro do julgamento de Israel, são 8 julgamentos, um deles é o de Israel. Então, o julgamento de Israel é quando Deus está purificando. 2 terços vão ficar do lado do anticristo na tribulação. 2 terços. Lá em Zacarias fala que 2 terços ficam com o anticristo e um terço é que será salvo. Esse um terço é chamado de todo Israel em capítulo 11. Então, o todo Israel, de Siló virá o libertador e tal, é o povo que vai se converter de Israel. Que Jesus, quando pega o julgamento das nações, ele põe Israel no meio e chama de os meus pequeninos irmãos. Esse é o todo Israel que vai entrar. É o chamado núcleo do milênio. Então, quem é que vai entrar no milênio? As ovelhas que estão do lado direito, os bodes vão ser mortos do lado esquerdo, e no meio está os pequeninos irmãos. Estão os pequeninos irmãos. E quando ele fala assim, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, no capítulo 25, 31, 46 de Mateus. Esses pequeninos irmãos é o todo Israel. E essas outras ovelhas são salvos também. Esses todos terão o Espírito Santo dentro deles. E dentre esses, até esses judeus do todo Israel, não vai ter gente convertida dos judeus quando Jesus voltar, mas vai ter gente se convertendo quando Jesus descer, porque eles vão chorar e se quebrantar de acordo com Zacarias também. Esse é o todo Israel, aqueles que se convertem quando Jesus estiver chegando e outros que já estavam convertidos na tribulação. Esse é o todo Israel. Todo Israel são pessoas nascidas de novo, crentes que vão entrar. Os 2 terços ficaram com o anticristo, serão exterminados. Então, pastor Evaldo, é certo a gente pensar que
esses outros que estarão, não judeus, que estarão salvos e entrarão no milênio, juntamente com os judeus, o senhor disse assim que no milênio o Espírito Santo habitará todos os judeus. Mas como esses também foram convertidos, o Espírito Santo habitará nesses gentios também? Com E certeza. então note Por isso que bem, é. então, Uhum. porque no fim do milênio, uma multidão vai se rebelar contra Cristo. Serão esses rebeldes os filhos de judeus e filhos de gentios? Poderão... Exato. São filhos, por isso que eles são o núcleo do milênio. Porque eles vão gerar filhos no milênio. Eles são o núcleo do milênio. E ao gerar filhos, alguns vão ficar incubados. Outros morrerão com 100 anos. Alguns outros morrerão com 100 anos. E no final do milênio, esses que não vão se converter, judeus e gentios, irão aderir à rebelião Gog e Magog de Apocalipse 20 de 7 a 10. Então, existe pessoas que não vão se converter. Quando diz que o ensino não precisará haver o ensino, é por conta de que as pessoas na consciência vão querer ir lá em Jerusalém conhecer. É fato que está lá em Zacarias 8 que eles pegarão na orla do judeu e pedirão aos judeus, gentios pedindo aos judeus que eles querem conhecer o Senhor, e aí pedindo para os judeus direcionarem. Mas quando se fala que a ideia da ausência do ensino é que você não vai ser preciso pregar o evangelho durante o milênio no sentido de que a gente faz hoje. O evangelho já estará expresso na vida dessas pessoas. Elas pregam, mas pregam com as suas próprias vidas e a presença do Salvador glorificado, do Moisés, do Davi, daquela galeria da fé de Hebreus, do Paulo, do João, do Pedro, essa turma toda aí, isso é glorificada ainda, e nós também, vai ser uma maravilha. Então, Amém. diante disso tudo, dessa relação, dessa convivência, vai ser algo que já traz a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, mas vai haver rebelião no final, então tem incrédulos também, porque as pessoas nascem e têm que crer, e outras não vão crer. Obrigado, pastor. E por último, pastor, desculpa manipular um pouco aí o tempo, monopolizar. Na sua visão, pastor Evaldo, após o milênio, qual será a relação entre a igreja, Israel e gentios? Por gentileza. A relação será uma relação hierárquica. A igreja, é dito que se nós sofrermos com ele reinaremos. Então, pelo que Jesus fala e pelo que Paulo fala, nós exerceremos a condição de rainha ao lado do rei. A igreja irá governar Israel. A igreja estará governando Israel. E a igreja estará também governando os gentios. Mas a gente vai ter também gente do Antigo Testamento, possivelmente Davi será corregente ao lado de Cristo. Então, haverá, os galardões serão dados. É dito que nós iremos reger as nações com vara de ferro. É dito, Jesus promete ao vencedor da igreja que a igreja vai governar as nações com vara de ferro, diz: pede, eu te darei as nações por herança e por tua possessão. Então, a igreja, em relação ao Israel étnico, ela estará governando, mas Israel também será cabeça, não será cauda, ela estará abaixo dos gentios, ela estará num patamar acima dos gentios, esse Israel étnico. Mas haverá, sim, essas distribuições de galardões, de coroas e de reinos e de tronos, porque nós vamos nos assentar no trono de Davi. Mas é prometido também a judeus se assentarem no trono de Davi, a judeus do período do Antigo Testamento. Tem promessa para eles que se assentarão. Salmo 132 diz que eles também se assentarão. Então, você vai ter o judeu étnico ativo, que é o judeu étnico que vai entrar no milênio, esse núcleo. Mas você vai ter judeus que estarão do Antigo Testamento também participando do milênio. Então, vai ser algo assim que a gente não tem como mensurar tudo como vai ser, mas está nessa linha aí de que igreja, Israel, gentios, e a igreja comandando também Israel. Ô, pastor Evaldo,
Só desculpa aí, mas se eu entendi direito a pergunta do pastor José Soares, ô pastor José Soares, só refresca aí para mim, não sei se eu entendi direito. O senhor perguntou no milênio ou após o milênio, a relação da Não, não, igreja com... após o milênio. Se eu falei no milênio, Após, então eu errei. É após o milênio, meu irmão. Após o milênio. após o milênio. Após o Isso já milênio. É seria no a estado eternidade eterno. Ah, futura. É isso que... bom. Aí agora é outra coisa. Após o milênio é 1 Coríntios 15. O rei Jesus vai reinar até que ponha todos os inimigos por escabelo de seus pés. Após o milênio, Cristo será tudo em todos. Então a gente não pode dimensionar separações, né? Eu não vejo assim. A igreja será eternamente a esposa do Cordeiro? Sim, será eternamente. Mas assim, como vai ser? É dito que vamos ter uma nova Jerusalém. A igreja estará lá e os crentes judeus, os heróis da fé, os crentes do Antigo Testamento estarão lá. Me parece, é só, irmão, me coloca aí para a gente, capítulo 22 capítulo 21 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, e vamos dar uma olhada aí. A gente não tem muita informação, não, viu, irmãos? A gente, nessa parte aí, a gente não tem muito dado, não. Mas capítulo 21 de Apocalipse, lá no finalzinho, no verso, parece que é o 20. Vamos lá, no finalzinho, 20. Sim, aí a gente vai pegar o 24 em diante. Esse é o dado. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Então a gente tem aí a igreja, porque aí o capítulo 21 está falando da igreja, a cidade e a igreja elas se confundem. Ele diz: vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. E aí a mulher do cordeiro, aí via a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então a igreja estará na Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém não terá só a igreja como habitantes, terá também os crentes do Velho Testamento e os crentes do Novo Testamento da tribulação glorificados. Aí, quando essas pessoas que entraram no milênio, que viveram o milênio, que nasceram no milênio, essas pessoas que entraram no milênio e que viveram no milênio, judeus e gentios, parece que elas se constituem nessas nações. Aí quando diz, e as nações dos salvos, é muita nação, as nações dos salvos andarão à sua luz. Então, não são crentes de dentro da Nova Jerusalém. Já são crentes que estarão iluminados, que a Nova Jerusalém estará de cima. Então, as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra, então, esses seriam crentes do milênio, crentes do milênio, que vão entrar e que não estarão habitando na Nova Jerusalém. Aí diz, para ela, eles vão visitar a gente, e visitar a Nova Jerusalém, trazendo a glória e a honra. Aí no versículo de número 26, diz, e ela e a ela trarão a glória das nações, mostrando que tem nações outras. De onde? Do milênio. Não os glorificados, mas os do milênio que ainda não estão glorificados, são transformados parcialmente. Aí eles agora vão entrar no milênio e ser glorificados, ou no estado eterno e ser glorificados. E aí parece que Israel e a igreja estão dentro da Nova Jerusalém, e esses daqui, que mesmo que sejam gentios, parece, quando fala as nações, os gentios, esses seriam os gentios do milênio que vão entrar no estado eterno, que estarão também vivendo em outras nações. É esse o dado que a gente tem. Eu não posso ir além do que está escrito. É isso. Amém. Muito bem. Obrigado, pastor.
Ô, Elias, você está sem som. Muito obrigado. É a segunda vez que eu erro hoje. Pastor José, muito obrigado. Pode perguntar à vontade, porque como a sua pergunta também ficou para hoje, né? Se não der para os outros, fica para a semana que vem, não tem problema. Pastor Ulisses, obrigado, muito bem observado. E eu acredito, pastor Evaldo, que esse capítulo de Apocalipse, olha, eu tenho muitas dúvidas ali, não ouso perguntar. Vamos deixar, porque tem coisas ali que realmente muita dúvida na minha cabeça. Pastor Lorival. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar de volta com os irmãos. Realmente é uma alegria poder conversar sobre as últimas coisas, né? Eu confesso que como eu caí de paraquedas hoje no estudo, né? Faltei duas aulas, então desde o início eu sofri um impacto assim, né? A nova aliança não foi iniciada, então realmente para mim foi porque eu ministro a ceia já há quase 30 anos, né? Então para mim é uma ah, é coisa certa, né? De que nós vivemos uma nova aliança. É bem verdade que nós não aplicamos a escatologia em muitas situações da igreja, quando você está ministrando, até porque é, isso é um assunto realmente de estudos, né? Específico. E o que importa para a igreja, na verdade, é ela saber que ela tinha um comportamento antes e agora ela está num novo comportamento, numa nova atitude. Então, a gente deixou a vida velha, que estava debaixo de uma lei que condenava, e agora estamos debaixo de uma nova aliança com Jesus, um novo compromisso com Ele. Então, não no sentido eh, Escatológico. teológico, escatológico, né, da coisa, mas eu acho que, ah, embora o pastor comprovadamente aí apresentou para nós a questão dos dois elementos ah, que se cumpre na igreja, né? Mas eu acho que eles são elementos cabais, fundamentais. E ah, a maioria dos outros elementos diz respeito a Mas, Israel. Quem ficou para trás foi Israel, não foi os gentios ou os crentes. E outra coisa que eu tenho dificuldade de aceitar é que Israel de Deus é parte da igreja. Para mim também foi uma novidade que na igreja nós tenhamos um Israel privilegiado, né? Especial. Eu acho que Israel, bom, é lógico, nós temos o Israel étnico e o Israel escatológico, né? Essas questões diga, irmão José Soares, o senhor não está não, não, concordando? não, desculpa, pastor, desculpa desculpa meu impulso aqui. Mas se eu entendi, se eu, bom, o pastor Edivaldo vai me corrigir, o Israel hoje, o Israel de Deus, são os judeus que se convertem e passam a fazer parte da igreja. Eles não têm nenhum privilégio, eles estão como nós. Só que eles não vão herdar as bênçãos que os judeus vão herdar, porque eles herdam com a igreja. Então, esse é o Israel de Deus, quer dizer, os judeus que se converteram e agora fazem parte da igreja. E eles recebem o que nós recebemos. Eles não vão herdar junto com os outros judeus, não. Eles vão herdar conosco. Vão ter Não, não, tudo bem, isso melhor aí é herança. coerente, mas parece que não é bem isso que o pastor, ele vai explicar depois, né? Que o pastor José Soares apresentou quando falou aí das três alianças distintas aí, a nova aliança, a aliança abrâmica e a davídica. Então, assim, ah, eu,
para mim só existe a igreja como povo de Deus. Até às vezes a gente tem algumas situações assim complicadas na igreja, né? Porque alguns irmãos podem achar que Israel é o povo de Deus. Para mim, o povo de Deus é a igreja, no qual, né, estão inseridos gentios e judeus. Uhum. Então, o judeu, o Israel salvo, o judeu salvo, que faz parte da igreja, que aceitou Jesus como seu Salvador. Então, sim. Então, eu penso que a nova aliança que nós nos referimos e ministramos, né, essa, essa toma posse de uma nova aliança com Cristo. Eu entendo que nos evangelhos a igreja não estava ainda organizada, né? Mas Jesus já tinha prometido o Espírito Santo e a promessa de Jesus se cumpriu cabalmente e tudo. E os outros elementos, como eu é, pude observar que conforme foram apresentados, são futuristas, como o pastor Evaldo falou, para Israel, né? Então, ah, isso não tira a propriedade da nova aliança, mesmo com dois elementos, porque são dois elementos radicais, fundamentais, especiais, que para a igreja não importa os outros de Israel, vai importar para Israel, né? Vai importar para Israel, porque Deus prometeu para os patriarcas e tudo, e tem mais a ver com o cumprimento da promessa de Deus para Israel do que do que tiraria da igreja a propriedade de estar desfrutando de uma nova aliança, de um novo compromisso, tudo de uma coisa nova que, como novo homem, nova criatura, né? Ah, então, se completa para mim dentro de um programa importantíssimo para manter a nossa fé alimentada com algo novo, né? Então, tem outras coisas, mas eu vou parar por aqui para o pastor Evaldo poder fazer a sua replicação, né? Logicamente, e, e a gente poder prosseguir depois com outras questões. Agradecido ao pastor Lorival pelas colocações. Foi justamente como o pastor José Soares entendeu. Eu não disse que há um Israel privilegiado agora. Inclusive, eu citei Efésios 2. Diante dos povos foi um, falei, derrubou a parede, mas existe um Israel de Deus na igreja. É Paulo quem diz isso. 6:16 de Gálatas. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, que é a incircuncisão, os gentios, e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é a circuncisão que crê, é o grupo. E é nisso que nos dá uma diferença maravilhosa, porque os progressivos separa, aí, pastor, apesar dele dizer que existe um único povo, a igreja, mas eles separam quando eles dizem que a nova aliança, a aliança abraâmica e a aliança davídica se cumprem no Israel de Deus. E é nessa parte. Já os aliancistas dizem que se cumpre, que o Israel de Deus é a igreja e se cumpre na igreja espiritualmente. Todas as promessas da nova aliança se cumprem no Israel de Deus, que é a igreja. Quando eu digo que existe um Israel de Deus, eu estou dizendo existe no sentido do que Paulo falou, só para distinguir ali. Mas dentro do contexto de Efésios 2, o próprio Paulo vai dizer que Deus derrubou a parede e que de ambos os povos fez um. Então não existe um Israel privilegiado. A igreja, como o senhor falou, é um povo só, e a gente crê assim. Mas para a gente entender Gálatas 6:16, a gente precisa perceber que Paulo, que está falando aos Gálatas sobre os judeus e gentios, ele vai dizer que a circuncisão, ela não é nada, e a incircuncisão também não é nada, e sim um ser nova criatura, porque o que vale é que da circuncisão, pessoas se tornaram novas criaturas, Israel de Deus. E da incircuncisão, pessoas se tornaram novas criaturas, o que ele chama de paz sobre eles, e paz também sobre Israel de Deus. Com relação à nova aliança, a outra pergunta,
mesmo que o senhor celebre, a gente está ali celebrando e falando, mas o que nós estamos dizendo é que não houve a inauguração de uma nova aliança. Porque senão o senhor vai ter que ter duas alianças, como defendeu o Schaeffer. Vai ter que ter duas alianças, porque o que a nova aliança é dito sobre ela no Antigo Testamento é sobre Israel e a casa de Judá. Até o escritor de Hebreus, quando trabalha isso, diz, é sobre Israel e a casa de Judá. Os dois elementos, eles indicam que nós usufruímos sim de benefícios da nova aliança. Eu não estou descartando que a gente desfruta de benefícios, mas quais são os benefícios? Somente esses dois: o arrependimento e a concessão do Espírito Santo. Só esses. E a concessão do Espírito Santo não é como na nova aliança. A concessão do Espírito Santo, de acordo com a nova aliança, não é batismo. Batismo no Espírito Santo é só para a igreja. Então, é estupendo, é maravilhoso, mas são benefícios da nova aliança que a gente desfruta. Ah, mas a gente está vivendo uma nova. Oh, mas não é aquela nova aliança dita lá por Jesus ou pelos escritores do Antigo Testamento? Não, a gente fez um novo compromisso com Deus, joia, mas isso não está na Bíblia como nova aliança. Nós somos novas criaturas, nós temos um novo cântico, nós somos um novo ser, nós estamos em Cristo dentro de todo um contexto de regeneração, de salvação. Vamos participar da nova aliança. Vamos, no milênio. Porque Jesus disse, eu estabelecerei uma nova aliança lá. Mas ele não disse que estabeleceria uma nova aliança com a igreja. Agora ele fala na ceia que este é o sangue da nova aliança, nós estamos inseridos na nova aliança. Essa é a diferença. Os aliancistas e os dispensacionalistas progressivos querem dizer que a gente inaugurou a nova aliança e não só ela. Porque se você disser que a gente inaugurou a nova aliança, vai ter que admitir que inauguramos a aliança abraâmica. E quando a gente diz que Abraão é o nosso pai, que nós somos semente de Abraão, a gente está dizendo, nós temos a semente de Abraão, nós temos o Abraão é o nosso pai na fé, e vem todo aquele processo espiritual em relação a nós, enquanto aquelas bênçãos. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. A gente não está usufruindo desses benefícios? Estamos. Mas a gente está inaugurando a aliança abrâmica? Não estamos. Do mesmo jeito que a gente está usufruindo dos benefícios da nova aliança? Benefícios, sim. Essa é a defesa de clássicos e revisados. Clássicos, Scofield trabalha assim. O Schaeffer criou duas novas alianças, mas não tem na Bíblia. Na Bíblia não fala que tem uma nova aliança para a igreja e uma nova aliança para Israel. Mas a Bíblia não fala que a igreja inaugurou a nova aliança. Quando Jesus fala que é o sangue da nova aliança, é claro, esse sangue que é da nova aliança, que vai vigorar lá plenamente no milênio, ele nos salvou, ele nos alcançou. E a gente agora faz parte, sim, da nova aliança. Mas o que eu quero dizer é que a gente não inaugurou uma nova aliança. A gente não está dizendo que celebrando a ceia, a gente não está participando da nova aliança. Benefícios, sim. Bênção, sim. Aspectos, sim. Inauguração, não tem nenhum texto do Novo Testamento que diz que a gente inaugurou a nova aliança, que a gente fez vigorar uma nova aliança. Então, não temos essa base, né? Ok, vamos dizer assim, nessa questão de nós termos inaugurado ou não, vamos colocar um parênteses aqui por enquanto. Espera aí. O texto de Hebreus fala que, é, olha, 8:13, né? Ao proclamar nova aliança, ele transformou em antiquada a primeira. Transformou. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Aí 9:15. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança. É o mediador, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as É transgressões cometidas mediador. durante o período em que vigorava a primeira aliança. Aí, pastor, E o 12 e vinte e quatro, tranquilo. Olha o 15. O que é que ele fala? 9 e Ele fala 15. de uma herança que não veio ainda. A herança é o milênio e o estado eterno. É no milênio que se instaura a nova aliança. Ele é mediador porque ele precisou morrer. E aí é que vem a questão do capítulo 4 e 5 que fala do livro. Essa herança, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas ele não herdou ainda. Nenhum de nós, nem os mortos, já usufruíram
essa herança. Então, a nova aliança vai propiciar a herança. Por isso que ele é mediador, por isso ele é mediador de uma nova aliança para que intervina a morte para a remissão das transgressões, que isso aí a gente usufrui, que havia debaixo da primeira aliança, que é a aliança da lei, que ele está fazendo paralelo entre a aliança da lei e a nova aliança. Os chamados recebam a promessa da herança. A gente não recebeu. A gente só vai receber quando o livro for aberto. A primeira herança é o milênio, a segunda herança é o estado eterno, vem mediante a nova aliança. Então, mesmo no capítulo 8, mesmo no capítulo 9, eu discuto isso no livro, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 12, onde trata da nova aliança, em momento algum está dizendo que a aliança foi inaugurada. Nós não temos um texto dizendo. Eu não sei, é que, é, assim, questão da fé, como Paulo falou aos Efésios, Deus já nos vê assentado nas regiões celestiais. Então, para mim, não importa a questão, Aí é as lentes eu de já estou Deus. lá, né? As lentes de Deus é diferente A das promessa nossas. dele é. Aí E a gente não está no tempo, ou a gente está no tempo, Deus não está. Para Deus não existe passado nem futuro, só existe o eterno agora. Quando diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos, nós já estamos lá, joia, mas nós já estamos lá por conta da nossa posição e não por conta da nossa cronologia. Hoje, no século XXI, Lorival, Evaldo, Elias, a gente está vivo. Daqui a pouco a gente morre e aí vai ser outros. Mas até a gente ter isso concretizado, nós não temos ainda uma inauguração. Quando a gente fala não temos uma inauguração, estamos falando no que diz respeito ao tempo. Nós não estamos falando no que diz respeito a Deus. E Deus, para Deus já não existe nem mundo mais. Para Deus já existe a eternidade. A gente já está lá na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Mas essas coisas demandam a marcação de tempo, a marcação histórica. Na marcação histórica, nós não inauguramos a nova aliança, nós usufruímos agora de aspectos da nova aliança, mas inaugurar a nova aliança, nós não temos. Então, se fala para que isso é recebamos a. óbvio, isso é Uhum. óbvio, mas nós vivemos pela fé, então, assim, temos que viver aqui como se já estivéssemos recebendo as promessas de Deus, né? Ah, Joia, é a santificação, é a vida santa, a vida de é isso aí, piedade. mas a gente não ressuscitou, a gente não foi glorificado, não sei se a gente vai morrer. Então, a gente não ressuscitou, a gente não foi glorificado. O Satanás ainda com o anticristo ainda não reinou durante 7 anos, o Satanás não foi Ah, amarrado, o O, lago o de texto, fogo, o o texto não lago de fala fogo assim está que vazio. Cristo será o mediador. Diz que Cristo é o mediador de uma Ele nova morreu, aliança, pastor, e né? ressuscitou, mas a herança é futura. Aqui ele diz, o futuro aqui está na herança. A herança não existe herança ainda para nós. A herança é o milênio. Vinde benditos do meu Pai, possuir por o quê? Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança. A herança está ali quando ele chama para o milênio. Ele está inaugurando a nova aliança, ele está inaugurando a aliança David, que ele está inaugurando Abraão, que está ali. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança. E a gente vai também usufruir, mas a gente ainda não herdou. Cristo é mediador porque ele já morreu, ele já ressuscitou, Eu ele vou já está fazer à a direita lição de de Deus. casa, eu vou fazer a lição de casa, vou dar uma lida lá, tá? Só Leia, tenho mas mais é uma boa, a pergunta. discussão é boa. Depois a gente É, aprofunda. a pergunta é o seguinte: na verdade já foi feita aí pelo pastor José Soares, né? Naquela que o pastor Ulisses interviu, a questão de na eternidade. ah, Como que seria essa questão de povos de Israel, igreja, né? Como que seria aí? Porque tem hora que dá a impressão que a nossa nova aliança é para tornar os dois povos um, enfim. Bom, eu vou pensar mais sobre isso. A outra pergunta é, visto que no estado eterno nós vamos estar todo mundo habitando na Nova Jerusalém, qual vai ser a função da terra? Quem vai estar morando lá? Outra, me A nova, permitam, a pergunta é muito boa e eu gostaria também de colocar lenha nessa fogueira aí, mas e vamos deixar para a semana que vem, que são 22h37, e a gente faz igual fizemos na semana, fizemos hoje, né? Iniciamos com o pastor Lorival e essa pergunta. Hoje nós iniciamos com a pergunta do pastor José
Então, a semana que vem, iniciamos com a sua pergunta, pastor Lorival, tá bom? E também pode fazer a lição de casa para suas colocações aí, tá? Tava fazendo falta aí, viu? Tá bom? É. Pode ser, irmãos? Pode. Primo, a sua pergunta É, fica. a minha também, inclusive, vai ser bom, porque eu ia fazer as colocações aqui, mas eu vou assistir o vídeo de novo, Pode, porque pode os foi dois, um. pode fazer igual o pastor Lorival, pode E apertar também tem muito, depois fica viu, bom. meu posicionamento quanto a isso. Então, Opa, eu vou Vocês até colocam, marcar porque aqui, ó. eu Eu vou sabia, marcar. eu Oi. sabia que a questão da nova aliança ia esse, gerar isso aí, eu e- já sabia. esse estudo é sensacional. Eu estou aqui realmente babando com tanta informação que foi colocada. E a apresentação excelente, pastor Evaldo, a apresentação é excelente. Agora, o tema, é claro, a gente vem ao longo da nossa vida cristã aí, com um comportamento, né, em relação ao pastor Loival, ou em relação à ceia, enfim, mas mediante as colocações a gente vai dando uma refletida aqui. Então, eu ia perguntar, mas estava pedindo que o tempo acabasse para me assistir de novo a live e aí vir mais preparado para a semana que vem. Tá bom. Então, eu vou A aguardar, vai ser pergunta da bom. irmã Vem com Cristina, mais bala, né, amigo? Vem com mais É. pedra na mão para tirar do pastor Não, Lorival. não vai ser pedra, não vai ser pedra, não. Vai ser realmente uma tentativa de entender melhor o assunto. A irmã mas assim, Cristina também irmãos, fica, né, irmã eu Cristina? queria, eu queria pedir aos irmãos, se for possível, que deem uma olhada no capítulo 10 só na parte da nova aliança. As outras Uhum. não que a gente analisou a davídica e abraâmica, que ficou bem tranquila, mas dá uma lida no que a gente colocou lá para até discutir mais e até dizer, ó, irmãos, eu quero mais uma vez frisar aqui, nós não somos donos da verdade, não estamos aqui para ouvir, a gente faz o contraponto, mas respeito muito o que o pastor Lorival está colocando, o pastor Soares, e assim, se a irmã Cristina, irmã Elias, a pergunta não for tão grande, aí ela. Não. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Mas é muito bom que a gente aprende com tudo isso, né? Então, Sim, realmente é. sim, as colocações ajudam muito, realmente É. ajudam demais a reflexão aí. Conforme eu sempre digo, eu achava que eu sabia alguma coisa, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Muito Então, obrigado, irmã irmãos. Elias, na semana que vem, ao invés da gente usar, porque eu também demandei um pouco o tempo, né? Eu acabei utilizando ali nos slides. Então, na semana que vem, a gente não vai trazer slides. A gente vai trazer mais um debate, um diálogo. Então, os irmãos aí, por favor, irmão Lorival, coloca as outras perguntas e tal. E se tiver mais no que a gente fez contraponto, irmão Almir, irmã Cristina, irmão Hélio e pastor Zé Soares e os outros também. E a gente vai É, ficar aqui na semana que vem só já é, abrindo a isso. discussão. Eu gostaria, inclusive, de ouvir a posição dos demais pastores aqui sobre o assunto, né? Porque ouviram aí, eu gostaria, seria interessantíssimo ouvir a posição dos demais pastores, uma vez que, como foi colocado, né? Nós mensalmente celebramos a ceia aí e o assunto é sempre muito bem atual, né? Então, eu gostaria de ouvir os pastores demais aí Mas também fazendo mais uma coisa, viu, irmão? Eu defendendo a também celebro a posição. ceia, eu também celebro a ceia, e essa questão, ela não está indo de encontro à celebração da ceia, não, por favor. Viu? A gente celebra a ceia com a consciência de que a gente está celebrando ali o sangue da Sim, nova aliança e tudo, viu? Como um memorial, né? Um memorial. É, muito bom, muito obrigado, irmãos. Como sempre, uma bênção participar e aprender. Muito bom, graças a Deus. Obrigado pela vida de todos os irmãos, dos pastores, especialmente. E vamos encerrar com uma oração. Eu vou pedir para o pastor Dilson, nosso amado pastor Dilson, que nos despeça com uma oração. Pode ser, pastor, por favor? Pode sim, vamos orar. Grandioso Deus, nós te louvamos pelas tuas misericórdias, que manhã após manhã se renova em nossas vidas, e sabemos que por meio dela, é a razão de nós não sermos consumidos pelas nossas falhas. Te damos graças pelo teu amor derramado na cruz, somos gratos, Senhor, sim,
por Jesus Cristo ser a nossa razão de viver e de termos uma nova vida, uma nova esperança, aguardando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que o Senhor nos conduza em todo o porvir dessa noite, nos dando a tua paz, a tua graça, cuidando das nossas famílias, familiares, colegas e amigos. Que a graça do Senhor esteja com o teu povo, com a tua herança, que o Senhor possa preservar a nação, que o Senhor tem a promessa, e graças damos, Senhor, pois sabemos que a salvação vem dos judeus, e nós te louvamos por termos essa certeza e por fazermos parte, sermos filhos por meio da fé em Jesus Cristo. Guarda-nos do mal, nos dá um repouso tranquilo e seguro, para que o amanhã houver, nós possamos viver para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Grande abraço. Valeu, irmãos, pela companhia da noite. Um grande abraço. Boa a noite, todos. Se gente. Jesus Boa noite a voltar, todos. Ótima aula mais uma Jesus vez, hein? voltar, vocês vão ficar muito contentes, né, irmãos? Excelente. Obrigado, Não, nós pastor vamos Evaldo. subir. Só o pastor Deus que vai ficar contente aí, né, pastor? Vai ficar contente. De jeito nenhum. Abraço. Abraço, gente. Foi muito bom, mais uma vez, hein? Valeu. Uma Obrigado, grande pastor. bênção. Obrigado, Obrigado, gente. irmão. Saudade Abraço. mesmo. Abraço. Amém. Obrigado. Um abraço, pastor Amém. Evaldo. Obrigado, Obrigado, irmãos. Guarani. Deus abençoe. Irmão Genivaldo, boa noite. Pastor Luiz, Amém. pastor Boa noite. José, Boa noite. pastor Dilson, Amém. pastor Lorival, Boa noite, meus irmão irmãos. Klaus. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.